Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor, o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra para a minha e a tua vida, que assim Deus possa nos edificar e que a gente assim possa aprender com a palavra de Deus, não é verdade? A palavra de Deus que edifica a nossa vida, que nos fortalece em Cristo Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra lá no livro de Ruth, né? Hoje nós vamos falar dessa história maravilhosa que vai edificar a nossa vida, né? Que assim nossa família possa ser abençoada, nossos amigos, nossos parentes, não é verdade? Todos nós em geral, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um versículo rapidamente aqui para que a gente assim possa falar da palavra de Deus. Eu creio que esta palavra vai falar com a minha vida e a tua vida. Muitas vezes nós estamos passando pela uma situação difícil e muitas vezes achamos que é só nós, mas naqueles tempos também, na palavra de Deus, houve mulheres e homens de Deus que passaram por dificuldades e foram agraciados ou abençoados por Deus, porque Deus estava ali todo o tempo abençoando a vida dos seus servos e das suas servas. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que o juízo julgava e houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Boaz, e ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Mulom e Quilom. Enfrentou de Belém de Judá e viveram nos campos de Boaz e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E ficaram ali quase 10 anos. E morrera também ambos, Mulom e Quilom, e ficou assim estas mulheres despreparada dos seus filhos e de seu marido. Nós vemos aqui que a leitura em si já deixa a gente um pouco apreensivo, não é verdade? Deixa a gente já um pouco assim assustado com a leitura. Mas no decorrer de falar dessa palavra de Deus, eu sei que nós estamos vendo aqui que Noemi e Elimeleque, o seu marido, eles viviam em Belém de Judá, mas porém houve uma grande fome naquela cidade, e o seu marido, o marido de Noemi, resolveu peregrinar e passear em outras terras, e ali habitou nos campos de Boaz. E ali o que aconteceu, como nós lemos, é que o marido de Noemi morre, e porém ela fica com os seus 2 filhos ali, e isso deu para superar a dor de Noemi. Mas no decorrer, o que acontece? Eles trabalham 10 anos ali, encontram
duas mulheres da Moabitas e casam-se. Só que durante esses 10 anos, o que acontece? Os dois também morrem, deixando essas 3 mulheres desprovidas, despreparadas, porque naquela época se tinha uma cultura que o homem é quem trabalhava e trazia todo o sustento e que mantia a casa naquele tempo. Imagine a situação dessas 3 mulheres, né? Noemi já estava sem o seu marido. Isso era uma dor muito grande, mas estava com os seus filhos. Mas agora ela perde os seus 2 filhos e fica numa situação muito mais difícil. Só que ela ficou sabendo que lá na terra de seus parentes, né, a terra que seu marido tinha deixado em Belém de Judá, ela ficou sabendo que lá tinha pão e os trabalhadores de lá estavam vivendo bem. E o que foi que ela fez? Resolveu chamar Orfa e Ruth para que assim pudesse dispensar elas, para que ela pudesse casar novamente, viver a sua vida. Mas quando ela fala com Orfa aceita, né, e vai embora. Mas porém Ruth não. Ruth decide ficar com a sua sogra. E isso nos chama a atenção, é que Ruth não queria deixar a sua sogra desamparada. Queria estar com ela, porque tinha o porém de ela ter perdido o seu marido, o seu filho, e tinha a sua idade. E porém, quando Ruth toma essa atitude e diz para Noemi que o Deus de Noemi seria o Deus dela também, e para onde ela fosse, ela iria com ela. Veja o amor tão grande de uma nora para sua sogra. Isso ela aprendeu também, Ruth, o costume e a lei dos judeus, e ela estava disposto a abandonar a sua cultura, a sua terra, para seguir a sua sogra e conhecer este Deus maravilhoso, a qual Noemi estava preparando Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que até numa situação difícil, Deus, ele provê. E aqueles que confiam nele, Deus já está preparando o melhor. Eu sei que nada pode colocar alguém que morreu no lugar de outra pessoa, mas Deus, ele está provendo tudo em nome de Jesus. E nós vemos que agora Noemi e Ruth seguem, né, de volta para Belém, a terra natal de Noemi e de Elimeleque, o seu marido que não está mais vivo. E assim ela segue, né? Segue para lá. Quando chega lá, os campos de Boaz agora, que era um parente de Noemi, e Noemi agora prepara tudo para Ruth, para que Ruth assim pudesse obter e ter um casamento legalizado conforme o costume do povo judeu. Agora ela ensina a Ruth. Ruth agora vai para os campos de Boaz trabalhar, pegar espigas de milho, aquelas que os servos deixavam, que era para os mais pobres se alimentar. Porém, o que chama a atenção é que Ruth agora está começando de baixo.
O que eu quero dizer para mim e para você, nós temos que começar de baixo, começando lá do primeiro degrau, para que assim Deus venha abençoar a minha e a tua vida, e assim nós vamos obter a vitória da parte de Deus. E nós vemos que quando ela começa a fazer isso, o dono daquela terra, que chamava Moás, ele fica alegre e procura saber quem era a moça, e agora descobre que era a nora, parente de Noemi, que era sua parente, que tinha perdido o seu marido e os seus filhos. E agora Noemi vai preparando Ruth para que viesse ter um casamento legalizado diante deles. Então, veja que quando Boaz foi dormir à noite, Noemi dá um conselho a Ruth, para que assim possa conquistar Boaz. Veja que Ruth agora Noemi prepara Ruth, né? Dá um banho, perfuma ela, para que possa acontecer tudo de conformidade dentro da lei deles, dos judeus. Então, eu vejo aqui a providência de Deus na vida de Ruth e a providência na vida de Noemi. Veja que amor para com a sogra, quer dizer, o amor, né? E o carinho, e o amor da sogra pela nora. Isso é glorioso, o carinho, o cuidado, o respeito, e não abandonou na hora de uma situação difícil, não é verdade? Muitas vezes, quando as coisas apertam, nós queremos logo pular do barco, mas aqui nessa história foi diferente. Nós encontramos uma história de respeito, carinho, fidelidade e confiança no Deus Todo-Poderoso. E nós vemos que Ruth agora, na Bíblia, tem um livro só dela, com o nome escrito dela. Teve esse privilégio de entrar na família e ser descendente, né, da genealogia, louvado seja o nome do Senhor, no livro da Bíblia. E veja que Noemi agora, quando prepara, diz: quando Boaz for dormir à noite, você vai lá, deita do lado dele, ao lado ao contrário, e aquece os seus pés. Então, veja que ela estava preparando tudo para que acontecesse de conformidade, que ficasse tudo certo. E o que estava acontecendo aqui? A Bíblia nos ensina, e eles tinham um costume naquela época, após o rapaz ter morrido, né, que era o seu filho, outro parente poderia assumir, né, a terra, a mulher, né, e ali alimentar e comprar e tomar conta de tudo aquilo. Só que havia outro parente, né, que tinha por direito de ter a Ruth e casar com ela, mas Boaz fez uma proposta a ele e ele não quis. Ele, não querendo, abriu um espaço para que ela pudesse se casar com Boaz. Boaz já estava apaixonado por Ruth. Então, houve esse casamento e tudo legalizado diante de Deus. Então, tinha outro costume, que se morresse e não tivesse filho, o irmão assumia Então, isso era o que acontecia naquela época. Mas
o que me chama a atenção é a disposição de Ruth, né? Abandonar os seus costumes, os seus rudimentos, para aceitar um Deus verdadeiro e único. Então, ela não ficou preso ao passado, né? Que muitas pessoas ficam presas ao passado. Mas com Ruth foi diferente. Ela conheceu este Deus verdadeiro e foi abençoada grandiosamente. Tanto ela como a sua nora, que agora pôde desfrutar. Ela teve um filho e eles viveram felizes, né? Não é igual a história de conto de fada, viveram felizes para sempre, mas viveram debaixo da bênção do Senhor, o nosso Deus. Nós vemos que mesmo em meio a uma história triste, né, de percas, de sofrimento, né, passando uma necessidade, foram atrás de algo, não deu certo, mas Deus preparou algo para a vida delas. Elas perseveraram e tiveram o êxito, a alegria e a bênção do Senhor estendida sobre a vida delas. Quem sabe você também está passando por algo difícil na tua vida. Eu não sei, né? Não sei o que você está a passar. Não sei se esta palavra falou com você. Eu sei que comigo falou grandiosamente, né? Porque todos nós passamos ou vamos passar pelo momento difícil. Mas eu quero dizer, levante a cabeça, confie em Deus, porque algo de bom vem lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos esperar em Deus, convicto e confiando plenamente nele, que as bênçãos do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. A tempestade passa, né? A noite escura passa, mas é como diz a palavra do Senhor: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque vai surgir um novo dia. Aquela tristeza passou, agora vai vir o consolo de Deus, vai vir um abraço do Espírito Santo de Deus, e nós vamos, ele vai colocar ideias novas, planos novos, projetos novos, para que a gente assim possa prosseguir, assim como Ruth e Noemi, novos projetos. Ela perdeu seu filho e já pensou como seria no futuro, né? Dispensou as duas noras, mas uma voltou para sua terra, mas a outra não só abraçou a ela, mas também abraçou este Deus verdadeiro, abandonando todo o seu costume e dizendo: este é o Deus que eu quero seguir, né? O teu Deus, Noemi, será o meu Deus. Com fé e confiança e determinação, assim Ruth fez. Que Deus assim abençoe a tua vida, que você possa compartilhar este vídeo, que você possa comentar, né? Quem sabe alguém está passando pelo momento difícil e este vídeo possa servir assim como serviu para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus assim abençoe a tua vida grandiosamente. Eu quero fazer uma oração, como de costume, né? Para você que está enfrentando um momento difícil, né? Na sua vida, ou quem sabe você já saiu e está debaixo das bênçãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai, bendito e maravilhoso é o Senhor. Eu te dou graças. Te agradeço em nome de Jesus, o teu filho, meu Pai, por este momento, que assim o Senhor possa, meu Pai, abençoar os teus filhos e filhas, meu Pai. Ó Senhor, meu Pai, se tem alguém passando, meu Pai, pelo momento difícil, que o Senhor possa consolar o seu coração neste momento. Ou se perdeu algum parente, um amigo, ó Senhor, que o Senhor possa entrar com as tuas bênçãos, Senhor, consolando, dando uma nova oportunidade, assim como tu desse para Ruth e Noemi, Senhor, meu Pai. Que assim, meu Pai, o Senhor, meu Pai, entre nesses lares, Senhor, entre nessas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai, abençoando, arranca essa tristeza em nome de Jesus. Assim eu te agradeço.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor.